Boa noite a todos. Em nome de Deus, na presença de todos, declaro aberta a 13ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, 21 de maio de 2013. Temos aqui o ofício 020, que é do Colégio Plínio Carneiro, solicitando apoio, patrocínio. Já tive até uma resposta já pessoal, presencial às pessoas. Temos o ofício 346 de 2013, ao Sr. João Carlos, presidente da Câmara de Vereadores. Prezado Senhor, cumprimento cordialmente. Venho solicitar mais uma vez o espaço dessa Câmara de Vereadores para a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde a ser realizada no dia 23 de maio de 2013, quinta-feira, às 14 horas. Certo de contar com o vosso apoio, subscrevo-me com consideração. Atenciosamente, Núbia Leite Rios, secretária municipal de Saúde, e Catarina Pimentel de Araújo, coordenadora de programas governamentais. Desde já o espaço fica aberto para que se seja feito, seja realizado a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde. Temos o ofício 328 de 2013, excelentíssimo senhor João Carlos, presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Ivo Moura, o vereador do município da Flândia. Prezados senhores, em resposta ao ofício 15 e 37, que solicita informações quanto ao funcionamento e financiamento do NASF, Núcleo de Apoio da Saúde da Família, informamos a seguir. 1. A servidora que alimenta o sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e do Boletim de Produção Ambulatorial é a Aline Diana Oliveira. 2. O município recebe o valor de custeio de R$ 8.000 mensais. Recebeu no ano de 2012 o valor total de R$ 40.000 e no ano em curso recebeu o valor total de R$ 24.000. Colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento que se faça necessário. No ensejo, apresento-lhe os votos de considerações. Antecipadamente, Núbia Leite Rios, secretária de Saúde do município. E temos aqui o ofício 0155/2013, que diz o seguinte: senhor presidente, o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, dispõe que, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, nesta Casa Legislativa. Dessa maneira, é que solicito de Vossa Excelência a realização da sessão extraordinária na Comissão de Finanças e Orçamento para dar cumprimento ao contido na legislação acima mencionada. Como houve atraso na publicação dos relatórios exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal pela gestão anterior, somente agora é que podemos organizar e fazer referir à audiência pública, que sugerimos a data de 22 de maio de 2013. Ademais, agradeço antecipadamente ao tempo em que solicito também, após a realização da audiência pública, o envio da ata para ser encaminhada à Inspetoria Regional do TCM, Tribunal de Contas do Município, conforme de cumprir as exigências do Tribunal de Controle Externo. Anteciosamente, Adriano Araújo. Aqui a audiência pública já era para ter sido realizada, como o prefeito justifica aqui, que houve atraso da publicação dos relatórios da gestão passada, e só agora é que ele pôde fazer. Então, eu dei aqui a resposta
Deixando sim o espaço aberto para amanhã, às 8 horas. Haverá essa audiência pública aqui na Câmara. E desde já deixo convocado todos os senhores vereadores e principalmente os integrantes da Comissão de Orçamento e Fiscalização, que é o vereador Isaías como presidente, o vereador Emerson, vice-presidente, e a vereadora Verusca, membro, e Reinaldo Pinheiro, suplente. Então, todos os senhores vereadores que puderem participar, é interessante. São 4 audiências públicas que se é feita no ano. E amanhã acontecerá essa audiência aqui na Câmara, a partir das 8 horas da manhã. Dando continuidade, gostaria de informar os senhores que após a sessão, o pessoal do SEBRAE vai estar aí para dar uma palestra. Então, solicito que os senhores façam os discursos breves, para que a gente não possa atrasar e não sair daqui muito tarde. Dando continuidade, passo para o pequeno expediente. Não há ninguém inscrito, passo para o grande expediente. Também não há ninguém inscrito. Se algum dos vereadores, com a palavra, o vereador Isaías. Senhor presidente, senhores vereadores presentes, plateia presente, venho através dessa tribuna utilizar-me do direito que me é concebido constitucionalmente, que é de cobrar providências em relação aos problemas que acontecem no nosso município. Já encaminhei para a secretária alguns pedidos de providência, mas também gostaria de pedir, senhor presidente, o apoio também dos senhores vereadores. Primeiro, em relação à mudança do cemitério antigo, do antigo local do cemitério para o novo, que está situado em direção à Estrada Bola Verde. Já passei diversos constrangimentos em relação à questão desse cemitério, inclusive na questão passada, onde realmente as pessoas estão sendo enterradas, senhor vereador, de maneira desumana. Hoje, novamente, presenciei o caso, Dona Maria ali, conhecida como Mariazinha, do Alto Alegre, sepultava, quando chegou lá, a situação. A gente sabe que para enterrar uma pessoa, 7 palmos, e só se encontrava na coluna 5 palmos, sendo que existia um corpo na superfície dessa cova. Então, já visitei o local do cemitério novo, na proposta do cemitério novo, com o ex-vereador Roque Roberto, inclusive pedi ao diretor de limpeza que fizesse uma limpeza no local, na frente do cemitério, porque lá está cheio de mato, assim como dentro do cemitério também. Pedi essa limpeza, não tive tempo ainda, vereador, de conferir para ver se está limpo, e também liguei para o secretário. Então eu gostaria que essa casa se manifestasse em relação a isso, porque é um problema que a gente chega para as pessoas responsáveis, que são os secretários, os diretores, daí a gente percebe uma certa dificuldade em se ter foco em relação à administração. Um problema grave como esse, eu acho que não pode estar acontecendo, sendo que a gente já chamou, já conversou, já ligou, já pediu, talvez o prefeito nem saiba do que está acontecendo. Então assim, eu acho que a gente tem que ter foco. A gente não pode estar por aí sem ter foco, fazendo coisas que muitas vezes
não é tão necessário fazer naquele dia, mas se ter foco. Conversei com o secretário, que é responsável, o secretário de infraestrutura, ele me informou que estava providenciando os papéis, mas até hoje não houve a mudança. Então, qual é a sugestão? Sugiro que essa casa se manifeste e a gente dê um prazo à gestão para que o problema seja resolvido. Inclusive, já pedi à secretária dessa casa que enviasse lá para a prefeitura, para o gestor, pedido de providência em relação a esse problema. Então, eu gostaria que a casa se manifestasse. Eu acho que tem que dar um prazo, por causa das questões legais. Quando eu conversei com o secretário, ele informou que teria que ter o aval da vigilância sanitária, teria que ser feito um estudo de viabilidade, para saber se poderia ser implantado ou não. Mas também não se pode demorar do jeito que já demorou. Então, assim, é um problema que vem se estendendo há mais de anos. Então, isso é um absurdo. Me recordo aqui que a própria Constituição se refere ao direito de respeito aos mortos. Quem gostaria de chegar para enterrar seu parente e encontrar a situação da guerra? Lembro muito bem que um ano atrás passei por essa mesma situação, o ex-vereador Juan Calvete estava na hora e as pessoas, no momento, viraram para o vereador e perguntando a ele o que ele faltava para essa mudança acontecer. Então, observe situações que muitas vezes nós vereadores passamos. Pedimos também que a gestão reconheça essa casa, reconheça os vereadores dessa casa, independente, vereadores, de questão política, de partido político, que os vereadores tenham voz ativa para resolver os problemas da cidade e lidar com esses problemas, e os secretários estejam abertos para acolher, porque muitas vezes eles não percebem essa questão da abertura. Isso tem que existir. Outro pedido de providência em relação à questão da limpeza em frente ao prédio escolar da Olaria. Também já solicitei a limpeza e percebo uma dificuldade em se realizar essa limpeza. Gostaria de pedir também que o Paletrinho, que está responsável pela questão das lâmpadas, colocar lâmpadas próximo da capela, lá no Polório de Giral, que o povo também está cobrando muito isso lá. Pedido de providência em relação à questão do trator, não tem como, depois de ser feito de gestão, já conversei com o prefeito hoje, inclusive sobre isso, o trator está parado. A gente sabe que diversas chuvas caíram na nossa cidade, e conselhos têm que ser feitos na nossa vida. Além disso, a gente pede providência em relação à questão das licitações. Se eu não me engano, hoje já correu uma licitação. É importante também que os comerciantes da cidade fiquem atentos para participar, até porque a gente quer que a nossa cidade cresça, se desenvolva, que gere renda, que gere emprego. Então, os comerciantes precisam participar, estar informados, e correr atrás das informações, e também em relação à questão da legalidade, está tudo ok. Porque muitas vezes as pessoas de fora se preparam, vêm para aqui, em vez de gerar um emprego aqui dentro da Finlândia, acaba levando dinheiro para fora. É importante participar. Em relação às licitações, a gente sabe que, do ponto de vista administrativo, se faz as dispensas, até porque foi uma mudança de gestão, isso é normal, mas eu acredito que a partir de agora, companheiro Veloso, não se acredita que a licitação aconteça, que dispensas sejam feitas. Mas também a gente sabe também que existe a questão da legalidade. Se eu não me engano, até R$8.000 pode fazer por dispensa. Em relação à questão dos reparos das vias públicas, eu não lembro quem foi que eu comentei da gestão. Da necessidade de se fazer ou de se comprar cones, ou então grátis. Porque ontem, quando eu vim de Serrinha, quando estava chovendo, e eu pude perceber que alguns buracos que foram travados ali embaixo, na rua próxima ao Aldinho Matadouro ali, taparam os buracos e colocaram pedra nos buracos. Próximo dos buracos, os caras vão passar por cima, para não danificar que foi tapado. Imagine só, se uma pessoa desatenta vem com o seu carro ali,
Né? Embaixo de uma pedra daquela, corre o risco, pelo tamanho que eu vi lá ontem, corre o risco de se quebrar a caixa de marcha do carro ou acontecer até algo mais grave. Né? Então, essas são as solicitações. Por mais, eu gostaria de agradecer a todos pela paciência. Mais algum dos senhores vereadores? Com a palavra o vereador Robson. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar minha mãe que está aqui, prestigiando, cumprimentar Helena, mãe do prefeito Adriano, Agenor, irmão, e toda a comunidade que se faz aqui presença. Senhor presidente, hoje aconteceu, posso dizer que ainda está acontecendo, porque teremos ainda o final do evento com o SEBRAE, né? Um evento que eu considero muito importante para o município de Teofilândia. Quero aproveitar também para cumprimentar o senhor Nilton, representante da EBDA, faz presença aqui também. E uma questão bastante que foi citado hoje aqui, foi como abrir um negócio, né? Como controlar o dinheiro desse negócio ou o dinheiro pessoal, né? E buscar novas alternativas para o negócio, né? Para o negócio. Lamento porque, infelizmente, vereadora Verusca, a participação do comércio foi pouca. Né? Foi pouca, né? A gente lamenta isso porque a comunidade cobra, que muitas vezes a prefeitura não promove, né? Mas quando se promove, boa parte das pessoas que deveriam participar não participam. Né? É uma parceria do SEBRAE com a prefeitura no município de Teofilândia. Então eu lamento muito, mas de antemão já queria parabenizar Toninho, né, que é o presidente da CDL, que vem sempre preocupado com o comércio do município de Teofilândia. O vereador Isaías colocou algo importante no que se refere ao cemitério. Eu quero pedir à mesa que envie um ofício, né, que todos os vereadores possam assinar em relação ao novo cemitério, porque de fato é um problema sério, né, não é para esperar mais para amanhã, senhor presidente, que se possível, se a gente pudesse assinar esse ofício hoje, seria uma boa coisa, né, porque pode acontecer problemas sérios aí, então a gente, fazendo isso, nós estaremos fazendo uma ação preventiva. Então eu quero solicitar isso aí da mesa. Queria dizer aqui explicar, semana passada eu estive em Serrinha, na Adjal, e a Auri me chamou para conversar. Porque eu quero chamar a atenção de alguns vereadores que vêm para a plateia falar o que não sabe, o que não tem conhecimento, né? Vem falar asneiras na plateia, aqui na tribuna. E Auri me disse: Robson, em momento algum eu autorizei vereador nenhum de Teofilândia a falar o meu nome e ainda mais falar do nome da empresa. O que foi que aconteceu, só para explicar para a comunidade? Foi falado aqui, nessa tribuna, né,
O vereador chegou aqui e falou que a prefeitura estava devendo, né, que tinha um carro da prefeitura na Djal, em Serrinha, e que a prefeitura não tinha pago o conserto do carro e o carro estava lá, devendo esse conserto. Eu fui fazer uma revisão no meu carro e, chegando lá, o senhor Auri me chamou para conversar e disse que a empresa, se quisesse, poderia processar esse vereador, porque não foi autorizado nem pela empresa e nem pelo senhor Auri falar do nome dele aqui na tribuna. Então, senhoras e senhores, aqui é algo sério. Câmara de Vereadores representa os interesses do povo. Não podemos vir para cá falar o que a gente não sabe, o que nos falta conhecimento. Como que eu posso vir para cá, para essa tribuna, falar algo que eu não tenho conhecimento profundo? Fica aí um questionamento, uma reflexão, porque como foi isso, de repente pode vir outras coisas, né? E aí a gente começa a brincar com o nome de pessoas, porque isso para mim é molecagem. Isso para mim é molecagem. Nós representamos as pessoas. Nós representamos hoje aqui quase 23 mil pessoas. Se já não tiver 23 mil. Então as pessoas confiam na gente. As pessoas confiam na gente. E nós precisamos dar respostas à altura da confiança do povo. E que respostas são essas? Quais são essas respostas? É o nosso comportamento, é a nossa postura em representar o povo. Então fica a reflexão, senhor presidente, né? Não sei se esse caso ainda vai ser levado à frente, mas espero que quando cada um venha para cá, que venha com propriedade de causa, né, para não estar fazendo o papel de criança, de menino irresponsável. Muito obrigado e uma boa noite. Dando prosseguimento. Não há mais oradores. Com a palavra o vereador Igor Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, minha mãe, dona Helena, mãe do prefeito Adriano, senhoras e senhores, aqui nessa noite presente. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia de vida e estar aqui um pouquinho cansado. Eu dizia ali em cima ao senhor presidente que eu só vim essa sessão por uma questão de compromisso, mas que estou um pouquinho... O corpo velho está pedindo um pouquinho de descanso. Primeiro, senhor presidente, com relação ao que o vereador Isaías abordou aqui, muito interessante, nós abordamos isso aí, eu me lembro o vereador Reinaldo, com relação ao cemitério. Não pode enterrar gente por cima de gente, principalmente com os cadáveres, os corpos, com pouco tempo, né? Também não pode enterrar pessoas em um local que não tenha a documentação exigida. Segundo eu me informei, o que vem havendo problema com aquele cemitério, ali
tem que haver um estudo do solo. Por um exemplo, vai ser feito carneiras. Tem que ver se o solo suporta. Que pode dar um temporal aí, ceder tudo. E aí, em vez de ser uma coisa resolvida, vai ser uma coisa mal resolvida. E aí a gestão, para enterrar, para a prefeitura começar a dar guia de sepultamento, a fazer todo o trâmite legal para que aquele cemitério funcione, tem que ter autorização. Porque senão, lá na frente também, a gente pode cobrar aqui e a gestão, na pessoa do prefeito, que é a pessoa jurídica do município, que responde pelo município, responder. É interessante que se faça o documento para que a gente assine, que seja resolvida essa situação. Eu também já passei por uma situação dessa aí, se eu não me engano, no enterro de Irá. E aí as pessoas, por coincidência, o ex-prefeito estava ali no momento, e é uma situação vexatória para a gente político, porque as pessoas vão logo em cima dos políticos. Mas vamos torcer que seja resolvido. Eu gostaria de parabenizar aqui a administração na pessoa do senhor Eduardo Lebrinho, o trabalho que vem fazendo na iluminação pública. E assim, uma coisa que me deixou muito curioso e assim muito feliz é a questão do planejamento. Eu fui com algumas demandas procurar ele, e ele me disse: vamos chegar lá, estamos aqui. E vi uma luz naquilo, porque existe um planejamento, e onde existe um planejamento, algum lugar vai chegar. E eu vejo algo andando em uma área que não tem jeito. Às vezes coloca lâmpada, o moleque vai lá dar um tiro de badog, quebra. Há várias situações que tem com iluminação pública. Tem casas aí que fica metragem bem longe lá e o pessoal quer lá um braço, quer dois. É um meio complicado e é um custo alto. Aquele material é um custo alto. Eu queria também alertar aqui a Câmara. Vejam só. Acho que a maioria dos vereadores sabem disso. Hoje eu posso falar que o município tem um prefeito ligado à base do governo do estado e à base do governo federal. Porém, Teofilândia só terá direito a emendas constitucionais que irá entrar no orçamento a partir do ano que vem. Deputado federal, senador, qualquer um que abraçar a causa de Teofilândia e que colocar uma emenda agora no orçamento da União, esse recurso só vai ser para o ano que vem. Exceto alguns que já estão empenhados e feito todo o procedimento, já assinado o projeto pela Caixa Econômica, alguns outros repasses que ficaram sem repassar da gestão passada, de outras emendas, e que irão ser repassadas gradativamente de acordo a cada processo que está lá na prefeitura de liberação de recursos. Bom, se o ano que vem não tiver uma emenda, eu não ver um recurso para a pavimentação e para as outras áreas, terei algo a falar com relação à força política da gestão. Tenho consciência, estou aqui com a minha consciência tranquila, com os pés firmes no chão. Quando uso essa tribuna, eu uso com muita responsabilidade, porque
dei uma resposta hoje a um vereador de uma determinada cidade, onde ele pedia para eu cobrar aqui na Câmara que o presidente da Câmara colocasse assessor. São 11 vereadores. E eu disse a ele, eu não vou cobrar, porque se eu tivesse no lugar dele, eu não botava. Sabe por quê? Porque o recurso não dá. Nós iremos criar encargos no tocante, vai chegar em uns 7 mil reais. De 7 mil, vamos ter mais 21% de INSS. E fora outros encargos trabalhistas que essas 11 pessoas irão vir para a Câmara e receber. E eu não sou, e não quero ser, tão irresponsável para mandar que alguém faça. Porque lá no Tribunal de Contas, quem responde pelo recurso da Câmara é o presidente. E eu penso além. E se um dia eu vou aqui e cobro? E se um dia eu for o presidente e não colocar? E se eu colocar, eu vou lá para a ficha suja, rapidinho, porque eu descumpri a lei dos 70% do repasse. Como é que eu vou ficar? Quer dizer, eu disse que era para colocar, ele não colocou porque aí vai haver um desgaste político. Olha, a Câmara tem um projeto de lei lá que autoriza assessor. Aí ele não colocou. Aí eu vou lá na frente, sou presidente da Câmara. Olha o vereador Igor. Ele disse que ia colocar. Vai ser os primeiros, vai ser os vereadores. Um trabalho para cada um. Cadê? Você falou que o presidente que estava era para colocar um assessor. Aí vai eu ficar numa situação. Ou vou agradar os vereadores e outras pessoas e ir para a ficha suja, descumprir a lei, ou vou tomar nome de prometedor barato e da chamada política suja. Faça, como eu dizer, que eu mando fazer, mas se eu estiver lá eu não faço. Então isso é um pouquinho complicado, isso é um pouquinho difícil. Eu, na maneira do possível, eu tento levar o meu mandato com responsabilidade para que eu venha a estar aqui de cabeça erguida e não estar passando um vexame. E vi ontem nas palavras do presidente do Supremo Tribunal, tão homenageado por todo o país, o senhor Joaquim, descrédito, e eu lembro, não é só a nível de Brasil, nos estados, no município, que tem o poder legislativo. Porque é o seguinte, vejam bem, o cargo de ministro do Supremo é indicação política. Que me prove um que foi para lá, ele tem um know-how de juiz, mas vai para a Câmara e para o Senado e é indicação de presidente da República. Mas ontem, o presidente Supremo disse: o problema do poder legislativo é a serviniência que tem para com o executivo. Ouvi aqui, há algum tempo passado, secretários municipais virem aqui para essa casa e depois saírem aí na rua falando. É um absurdo, é uma vergonha. Estou envergonhado com a Câmara de Vereadores. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque, na verdade, parece que os culpados, e quando o desgaste público vem, é deputado, é senador, mas existe um blinde de quem chefia. Então, ontem eu vi um exemplo maior disso, vereador Isaías, nas palavras de Joaquim, quando ele se referia à Câmara e ao Senado.
Não falo que ele está errado por achar que nós devemos voltar para a ditadura e que o Senado ou a Câmara está querendo tirar o poder do Supremo. Mas eu falo isso dando um exemplo que pode ser em qualquer município, que lá na frente, Joaquim Barbosa vai num jantarzinho ali com o presidente, vai lá fora do país, de sorriso aberto, juntinho com a presidente, e os deputados e os senadores ficaram com a intriga e a inimizade entre o Supremo e o Poder Legislativo. E isso eu tenho como exemplo, eu dei um exemplo aqui, imagine só, nós fomos chamados aqui, a Câmara foi chamada de circo. Nós debatemos aqui, teve secretários municipais aí que chamou a Câmara de circo. Chamou a Câmara de circo. A mim mesmo, pessoalmente, se Deus quiser, nunca mais eu volto lá. E eu baixava a cabeça e dizia: viva Deus. Temos que ser totalmente defensores do poder legislativo. Vamos trabalhar em harmonia, em parceria. Hoje eu me enquadro aqui, fui eleito na oposição, continuo oposição. Eu sou oposição ao governo atual. Porém, eu sou vereador de Teofilândia. E nenhum projeto que venha favorecer o município de Teofilândia, eu estarei contra a gestão. Sabe por quê? Porque eu não fui eleito para ser serviente à desgraça de Teofilândia. Eu fui eleito para defender os interesses da população. E assim acho que deve ser. Sou oposição. Não irei fazer aqui uma oposição de balela. Falar por falar, porque lá na frente eu caio no contraditório. E eu tenho muito medo disso. A gente tem que ter respeito, integridade. Primeiro respeitar o ser humano. E depois o político. Porque do mesmo jeito que tem um político hoje na prefeitura, que nós estamos aqui, nós podemos mudar o disco. Um dia também alguém pode estar no lugar do prefeito, no lugar da vice, no lugar do secretário. E aquela mesma crítica que eu uso aqui, eu mudo. Mas só que a opinião pública está aí. A população está aí. 2012, a eleição de 2012, eu disse e continuo dizendo, para mim foi o maior exemplo da minha vida enquanto eu estou na política. Não se brinca de política. Diz que a gente não pode agradar, para concluir, senhor presidente, a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Agora, vamos agradar o município de Teofilândia. Eu rezo, peço a Deus que venha melhores dias e que haja um entendimento que sempre existirá em qualquer lugar do mundo a democracia. Vereadores da situação, não tenha os vereadores da oposição como inimigos, porque é pior. E aí nós não iremos confrontar aqui ideologias, nós não iremos aqui confrontar projeto de Teofilândia, nós iremos confrontar projeto pessoal. Eu creio, se tudo aquilo que eu vi do ser humano, político não posso dizer nada ainda. Adriano, eu acho que tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Mas, no momento certo e na hora certa, eu irei falar. No momento certo e na hora certa. Nosso papel é esse.
E interessante, vereador Isaías, se alguém aqui é de fora e não conhecia Vossa Excelência quando usava a tribuna, iria pensar que Vossa Excelência é vereador de oposição. Parabéns, continue dessa forma. Eu vi um posicionamento de Justino Júnior lá em Serrinha. E assim, a gente deve ter a nossa ideologia política, deve seguir um partido porque é a democracia. Agora a gente, acima de tudo, tem que defender o nosso nome dentro da política. Várias e várias cobranças que Vossas Excelências fizeram aqui, eu dei o exemplo, e aqui, várias vezes que assim, eu tenho uma memória boa, que Vossas Excelências voltarem aqui, Reinaldo, Alquinho e eu, por sinal, hoje faz um ano que eu estava junto com o Reinaldo num carro, rodando aí, fiscalizando o interesse. Nós éramos vereadores de situação. Fomos em creche, vimos lá que a construção, os EPIs não estavam fazendo nosso trabalho. E gestão pública não tem jeito, para ser 100%. Existe a responsabilidade, vereador Robson. Me dirijo a Vossa Excelência por ser líder do governo. Adriano carrega hoje apoio do governo do Estado, apoio do governo federal e sucessivamente vereador estadual e vereador federal. Nós temos tudo para dar as mãos e conseguir recursos para o município de Teófilo. E vamos continuar com essa mesma tese. Fazer a nossa parte. Vamos cobrar que a gestão apresente a mudança de Teofilândia. Assim, todo mundo irá ganhar. No mais, senhor presidente, desculpe por alongar, eu gostaria de falar que quem não esteve aqui sábado, lá no evento que houve da Câmara, junto com a Garagem, nós fizemos um jogo aí contra a Garagem, e a Câmara foi feliz em ganhar o jogo. Eu não sei como, mas ganhou. Carlinhos mesmo jogava, que eu não sei, mas jogou e a gente ganhou. Foram 2 gols lá do menino da Maria Preta, que estava de convidado nosso, um gol de Jojó e outro gol de Adriano, do prefeito, que estava convidado nosso, e fez um gol de pênalti, também não sei como, mas fez. E foi uma festa boa, uma confraternização, a imprensa estava lá, a gente estava lá fazendo essa confraternização, onde houve também aqui a final do campeonato municipal de Society, onde eu tive a honra de ser campeão, e parabenizar também aí a gestão. Foi lindo lá na Boa Esperança, a final entre Boa Esperança e Cidade Nova, onde a Cidade Nova foi feliz em ser campeão, e a homenagem ao filho da terra, desportista desse município, Mazinho da Farmácia, foi homenageado lá no momento, e houve a lembrança lá da Câmara de Vereadores. Assim, a Secretaria de Educação foi muito feliz na sua colocação com relação à nossa casa, e foi um evento muito importante. Parabenizo a gestão por ter proporcionado lá para os deportistas esse momento. Senhor presidente, eu gostaria desse momento de comunicar a Vossa Excelência e a mesa em todo que eu irei me ausentar do município por motivo de força maior para resolver algumas questões, mas que em breve, em menos de 10 dias, eu estarei de volta. E assim eu tenho que justificar a minha ausência. Eu sei que o regimento me fala de 15 dias, mas por via das dúvidas, eu irei para outro estado. Estou comunicando à Câmara, comunicando à mesa, comunicando à sociedade, pedindo autorização, e quero fazer viajarei sábado e quero fazer uma viagem boa. No mais, senhor presidente, agradecer pela e dos demais vereadores, me desculpem
por ter me alongado muito. Mas quando a gente quer falar algo é difícil. E eu peço ao senhor presidente, eu sei que a gente cumpre aí o regimento, e no dia que for um assunto interessante, e assim, nós temos um dia só, um dia. Nosso regimento, eu falei na gestão passada, está muito falho. É muito pouco tempo. Aqui o vereador, alguns outros vereadores, têm a dificuldade de explanar suas questões por causa do tempo, e eu sou restritamente contra ao tempo que a gente tem. Eu já falava, já apontava lá na gestão passada. No mais, já falei demais. Meu muito obrigado. Dando oportunidade, com a palavra o vereador Reinaldo. Senhor presidente, colegas vereadores, plateia aqui presente, meu boa noite. O colega falou bastante, viu? Mas é assim mesmo. O importante é que a gente possa, pelo menos, tentar resolver um pouquinho os problemas que o município vem enfrentando. Em relação a essa questão do cemitério, realmente a situação é séria. O vereador Roque, na gestão passada, cobrou muitas vezes aqui nessa tribuna. Eu espero que essa nova gestão possa se tomar um rumo, possa se tomar uma trajetória, porque falar não resolve. Eu acho que a gente tem que tomar atitude e encaminhar uma solicitação ao prefeito municipal para que a gente possa resolver esse problema, porque realmente é crítico, viu? O colega Isaías comentou aqui, a situação é crítica e eu acho que é uma situação de emergência. Existem outras situações aí que a prefeitura está resolvendo, então acho que tem que parar tudo e resolver o problema do cemitério. Eu acho que já está mais do que na hora. Então, foi muito cobrado por Adriano antes da eleição, essa questão, então acho que está na hora dele se posicionar. Tenho certeza que ele vai ter o bom senso e vai acatar o nosso pedido e o pedido da sociedade, né? Em relação aqui a outra situação, nobre presidente, que nós temos que tomar providência é em relação aos animais nas margens das BRs. Hoje eu estava saindo para Serrinha com algumas pessoas no meu carro e eu quase que havia um acidente gravíssimo logo ali na entrada da Rucinha, entre um carro e outro. 2 animais passaram de vez para a BR, 2 jegues, melhor dizendo, e o carro que vinha atrás tirou, veio uma carreta, a carreta tirou para o outro lado, quase, não, sinceramente, está um absurdo essa situação. Isso não é da agora, não é da gestão de Adriano, eu acho que nós temos que tomar uma providência em relação a essa questão, porque está demais. Eu acho que os proprietários desses animais têm que ser notificados, a gente tem que criar uma lei aqui municipal, já existe uma lei, mas a gente tem que notificar, aproveitar que Sérgio está aqui, o secretário Sérgio, para que a gente veja a melhor forma de resolver esse problema, porque eu, sinceramente, eu fiquei muito abalado. As pessoas que estavam dentro do carro, eu brequei em cima também, para eu não bater também no fundo do caminhão. Então, assim, não só aqui nas margens próximas à cidade, como aqui na própria cidade, aqui próximo ao contorno, próximo à borracharia Boa Esperança, nós temos que tomar uma providência em relação a isso. Eu acho que não tem mais cabimento, eu acho que uma cidade civilizada tem que ter pessoas educadas, que possam colocar os seus animais nos seus devidos lugares. Eu acho que a gente tem que fazer um levantamento dessa situação para que a gente possa resolver, porque, sinceramente, é um absurdo. Eu quero falar aqui a respeito um pouco da saúde, que nesse final de semana houve um episódio lá no hospital e eu fiquei muito triste, porque era uma pessoa conhecida, essa pessoa estava participando de um evento da igreja e ele foi acidentado
de frente à própria casa dele. O veículo do genro dele desceu desgovernado, pegou esse cidadão, que eu não vou citar o nome, eu acho que algumas pessoas aqui já estão sabendo. E na hora de pedir socorro no hospital, mais uma vez, a secretária tem que saber dessa situação, que foi uma situação grave. Passou-se mais de 1 hora para a ambulância chegar até a casa do cidadão. Teve que uma pessoa que estava embriagada pegar a ambulância para levar a ambulância até a casa, porque não tinha motorista. Então isso não pode acontecer. O recurso está aí e nós temos que cobrar da secretária, junto ao gestor, para que se resolva esses problemas. Eu acho que, eu tenho certeza que se o prefeito não está sabendo, ele vai ficar sabendo agora. Eu espero que ele possa chamar a secretária para ver essa situação, junto com o diretor do hospital, o que houve, vamos saber o que houve, porque podia ser uma situação mais grave, e aí a pessoa chegar a vir até a óbito. Então, é lamentável essa situação, mas a gente tem que se falar aqui nessa tribuna para que a coisa melhore. Estou cobrando aqui para que se melhore. Não estou aqui só criticando, não. Estou aqui cobrando para que se tome uma atitude em relação a essa questão, porque a gente vem cobrando aqui certas situações em relação à saúde, e a gente está vendo que a coisa não está andando, ainda se encontra na mesma situação de antes. Hoje estive em Serrinha, existem algumas pactuações que eu não estou entendendo porquê. Como ortopedista, são dos 620 pactuações para Serrinha, para o hospital municipal, e a secretaria daqui não está conseguindo fazer as marcações. Eu não estou entendendo. Então a secretária tem que tomar uma atitude, porque o recurso desse município está indo para a Serrinha e nós, os pacientes daqui de Teofilândia, não estão sendo atendidos. A gente tem que ficar mendigando um atendimento fora do município de Teofilândia. Então isso é uma vergonha. Temos que tomar providência em relação a essas pactuações, colegas, porque não tem mais cabimento essa situação. Eu estou falando assim de um caso específico, ortopedia, fora as outras pactuações que existem, que eu não vou nem citar aqui, não vou nem me prolongar para não me chatear mais, porque o recurso sai daqui, vai para a Serrinha, vai para outros municípios, e quando chega na regulação para marcar, nunca consegue marcar. Então vamos trazer esse ortopedista para cá, porque os problemas na área de ortopedia é muito grande aqui no município de Teofilândia, e a gente tem que ficar o tempo todo mendigando um atendimento em Serrinha, em Araci e em Feira de Santana e nos demais municípios. Eu acho que já chegou a hora de a gente tomar um posicionamento em relação a essa questão. Houve uma reunião com os secretários e o prefeito, a reunião foi muito boa. Eu acho que foi explanado várias situações em relação a várias secretarias, inclusive a secretária de saúde estava lá, nós cobramos muito dela, algumas situações que eu estou citando aqui, e eu espero que chegue até ela essa situação. Se os colegas quiserem ver com os próprios olhos, a gente pode ir lá, na própria secretaria em Serrinha, ver as pactuações. Na própria secretaria aqui a gente pode conseguir o próprio documento para que a gente possa ver essa situação. Não adianta o prefeito, junto com a secretária, ficar pactuando para outros municípios e os municípios não atendem. Recebe um dinheiro, imaginem, 620 procedimentos só de ortopedia. Para você conseguir um por semana é a maior dificuldade do mundo. Então é complicado, viu? Eu quero aqui também pedir ao presidente, se for possível, liberar o veículo da Câmara para sexta-feira, porque eu recebi uma mensagem de uma mãe de família, não vou aqui citar nomes, falando sobre algumas situações nas escolas. Não vou falar a situação que ela colocou. Primeiro eu quero ir, olhar com meus próprios olhos, fotografar se for possível, para ver se realmente o que ela me passou é verdade. Então, desde já eu peço o veículo dessa casa para que a gente possa fazer as visitas nas escolas do município, a partir das 8 horas de sexta-feira. Espero que possa confirmar, e os colegas que quiserem acompanhar, a gente pode marcar para sair daqui 8 horas, porque existem alguns relatos de algumas situações que é preciso a gente investigar antes de falar aqui na tribuna, né? E em relação, presidente, a situação dessas escolas, eu já citei aqui algumas coisas, mas é importante que os colegas nos acompanhem, seja da situação, seja da oposição,
para que a gente possa ver e passar para a secretária de Educação para que ela possa tomar as providências. Não sei se está tendo alguma dificuldade nessa área de licitação, que está uma comédia, a realidade é essa área de licitação da gestão atual é uma comédia, mas espero que melhore. Então, presidente, eu preciso que confirme essa situação aí ainda hoje, para que a gente possa rever esse pedido dessa mãe que me passou essa mensagem. Em relação ao que os colegas comentaram aqui, sobre outros colegas que fizeram alguns comentários, realmente pode haver algum equívoco em algumas falas aqui, mas essa questão de processar vereador, isso aí é besteira, não existe isso. O que a gente fala aqui, eu mesmo que eu falo, eu assumo e falo na presença e na ausência. Eu não tenho medo de falar para prefeito, para deputado, para quem for que esteja aqui, para juiz, para promotora, contanto que eu respeite o direito de cada um. Então, realmente, no início existiam alguns problemas da gestão, estava existindo realmente alguns atrasos, isso aí é fato, isso aqui ninguém, todos que estão aqui eu acho que sabem muito bem disso. De agora por diante melhorou, sabemos que melhorou, mas a realidade é que o que o colega comentou, eu sei que a empresa não quer ser prejudicada, e logicamente ele vai chegar para o vereador e falar: não, colega, eu não falei isso. Mas realmente o colega que falou poderia evitar ter falado o nome da empresa, porque sobrevive disso. Mas sabemos que existem outros problemas, que hoje eu não quero nem me prolongar em relação a essas questões. Mas, no mais, presidente, eu quero só agradecer ao presidente a tolerância e peço mais uma vez que veja essa situação do veículo, para que já é a terceira vez que eu estou pedindo aqui na tribuna o veículo para se disponibilizar para essas visitas e nunca fui atendido. No mais, eu quero agradecer e até a próxima oportunidade. Na sexta-feira, o veículo estará aí a partir das 8 horas da manhã, com o motorista para fazer visitas o dia todo com o motorista, né? Dentro do município de Teofilónia. Dando continuidade, passo para a ordem do dia. Chegou nessa casa e está na mão dos senhores vereadores o projeto de lei número 06, de 15 de maio de 2013. Senhor João Carlos Vieira dos Anjos, presidente da Câmara Municipal, encaminhamos essa egrécia casa para análise, apreciação e aprovação o presente projeto de lei, que trata da autorização para abertura de crédito adicional suplementar destinado a reforçar o projeto orçamentário sob o número 1010, pavimentação de ruas, na forma das disposições constitucionais, combinadas com o definido na Lei 4.320 de 64, na Lei do Plano Plurianual, PPA 2010-2013 e Lei número 228 de 2012. A LDO 2013 e demais normas legais que disciplinam a matéria. O reforço de dotação orçamentária em vigor, aprovado pela Lei nº 01/2013, do projeto acima mencionado, destina-se ao melhoramento das vias públicas para a pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial de ruas na sede, zona urbana, e dos povoados de 19, Barreiro, Boa Esperança, Jurema, Lagoa do Campo, Lagoa do Ramo, Limeira, Maria Preta, Três Equinhas, localizadas na zona rural deste município. O referido projeto está a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do município, que coordenará e implementará medidas administrativas inerentes ao desenvolvimento e execução do mesmo. Requeremos, por fim, a essa Casa de Leis que o presente projeto transmite em regime de urgência urgentíssima, segundo o ritmo disciplinado pelo regimento interno desta Casa de Cidadania. Na oportunidade, renovamos protestos
estima e consideração. Adriano Araújo, prefeito municipal. Esse projeto, presidente, é um aditivo. Deve ser o aditivo esse projeto, dos 3 milhões de reais, né? Que está se referindo a... Ele abre ao orçamento um crédito adicional suplementar. Sim, mas que não existia. Mas existia um aditivo aí a ser feito. Eu acho que deve estar incluso nessa solicitação que o prefeito fez aqui, a autorização do crédito adicional. Ele abriu aqui um novo código, um código funcional, que isso existe nos orçamentos. Se está no código tal, não pode ser usado o dinheiro para um código tal. Então ele pede aqui para abrir um crédito. A gente pode aqui estar passando para a nossa assessoria contábil para estar... Sim, mas esses povoados já foram contemplados. Não, mas ele fala aqui que é para drenagem superficial para esses povoados. E pavimentação de algumas ruas na sede. Aqui fala dos valores. Esse projeto, eu encaminho ele nesse momento para a Comissão de Justiça e Redação, o presidente vereador Robson, vice-presidente Jordânio e membro Raimundo. Amanhã o nosso assessor jurídico vai estar aqui pela manhã e nosso assessor contábil pela tarde. Isso aqui é para contabilidade. Eu vou pedir para que ele faça a avaliação. E se os nobres colegas puderem estar presentes, principalmente o da Justiça e Redação e de Orçamento e Fiscalização, para discutir tanto esse projeto como o outro projeto da 02, que trata do salário dos professores, e foi aconselhado pela assessoria jurídica fazer algumas mudanças. Então, essa mudança só pode ser feita pela comissão. Então, esse projeto vai encaminhado para a comissão. Nosso regimento interno fala que a comissão tem 15 dias para dar o parecer. Se for de urgência, urgentíssima, esse prazo se reduz pela metade. Então, nós temos até a próxima sessão para dar o parecer desse projeto de lei. E, como já falei, convido os senhores para amanhã sentar com a assessoria jurídica e a assessoria contábil para discutir o projeto, apresentar emendas, se preciso for, ou o poder que a comissão de Justiça e Redação tem de devolver, de aprovar, de reprovar, de dar o seu parecer. Então, fique encaminhado para a comissão, que é a primeira comissão que ele passa, a comissão de Justiça e Redação, para que seja dado o parecer do projeto. Nós temos em pauta, como falei anteriormente, o 02, né, que é dos professores. Como a gente sentou na semana passada e decidiu que teria que conversar com o nosso assessor jurídico, vai estar aqui amanhã. E temos em pauta também a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, que também está no prazo. Ela veio muito antecipada, mas nós temos os 30 dias para dar o parecer e também merece uma discussão, com apresentações de emendas e tudo, amanhã à tarde, com o nosso assessor contábil que vai estar aqui. Alguns dos vereadores gostariam de falar dos projetos? Ou, se quiserem preferir, amanhã, depois que discutir com nossos assessores. Então, fique encaminhado esse projeto para a Comissão de Justiça e Redação. Os outros já se encontram na comissão e amanhã deve sair os pareceres dos projetos. Dando continuidade, passo para as explicações pessoais. Presidente. Só em relação à questão, vereador Igor, em relação à questão de fala de oposição, né, justamente porque eu acredito que o vereador ele tem que ter independência. Né, eu acho que nesses 5 primeiros meses de governo de Adriano, apesar de que se utilizou nessa casa aqui de que falar é muito fácil, né? Eu sempre tive em mente
que não seria fácil, né? Então, muitas das questões que a gente sabe que existe, né? Jamais também nós que somos vereadores da situação e já colocamos isso aqui, né? Iremos parar de cobrar, né? Ao contrário, né? Sempre estaremos cobrando. Só para esclarecer também aqui a plateia presente, até porque não fui eleito para representar prefeito, né? Fui eleito para representar o povo. Presidente, eu queria apenas cumprimentar Toninho da farmácia, eu citei antes aqui, e parabenizei, Toninho, pela iniciativa, né, da sua gestão como presidente da CDL, de estar sempre preocupado com o desenvolvimento social do comércio no município. Eu queria dizer que o senhor pode contar sempre comigo, né? Eu estou à inteira disposição e parabéns pelas iniciativas. Não tendo mais nada para explicações pessoais, mais uma vez gostaria de convidar todos presentes para participar amanhã da audiência pública às 8 horas da manhã e com convocação para as pessoas que fazem parte da comissão de orçamento e fiscalização, porque se não tiver a maioria dos componentes dessa comissão, não pode haver audiência pública. Então, mais uma vez, ao vereador Isaías, o vereador Emerson e a vereadora Verusca e o membro Reinaldo, se pelo menos não tiver a presença de 2 vereadores, não pode haver a audiência pública. E, em nome de Deus, apresentou, declaro a sessão encerrada, ficando a próxima para o dia 28. E o pessoal do Sebrae pode fazer uma apresentação agora. Toninho, o pessoal já se encontra? Eu vou pedir para me retirar, presidente, ter uma reunião agora e não posso faltar, infelizmente. Sei que é um projeto importante, mas infelizmente eu vou ter que me retirar. Então, nesse momento, fica o espaço liberado para o pessoal do Sebrae, que dá apoio às pequenas e microempresas. Eu vou pedir licença à comunidade para me retirar, porque eu já participei hoje, durante o dia.
da sua unidade e vem até o interior, que muitas vezes não tem uma estrutura do SEBRAE. Nesse trabalho aqui nós fizemos duas oficinas. Nessas duas oficinas nós tratamos de como administrar recursos e também fizemos algumas consultorias. E, na verdade, nós atendemos ao empresariado aí fora. Por isso que eu me atrasei um pouco, eu estava atendendo a senhora também, até agora. Tá? O SEBRAE, senhores, é uma empresa civil, sem fins lucrativos, que tem como objetivo ajudar o desenvolvimento da pequena empresa. O SEBRAE já existe há 42 anos. Ele não é uma coisa nova, não. Ele está desde há 42 anos. No início era SEBRAE com C. Era Centro Brasileiro de Assistência à Pequena Empresa. Depois, e na Bahia, chamava-se SEAG, Centro de Assistência Gerencial. Depois, de 88, nós passamos a ser Serviço de Empresas. Aqui nessa cidade de Teofilândia, que eu tive o prazer de conhecer hoje, embora eu conheça a Teofilândia há muitos anos, mas parece brincadeira dizer isso, mas primeira vez que eu estou entrando na cidade, eu gostei muito da cidade. Nós aqui, na verdade, o SEBRAE já tem aqui 2 agentes de desenvolvimento, que é o Sérgio e o Wesley. Esse pessoal vai ser o quê? Vai ser o contato do SEBRAE, do empresariado aqui na cidade, com o SEBRAE. Então, toda essa parte de atendimento e agência, o SEBRAE vai fazer esse trabalho aqui com eles. O SEBRAE também vai ter aqui, na cidade de Teofilândia, uma sala de atendimento. Vai ter para justamente fazer esse contato com o micro e pequeno empresário. Ter toda a dificuldade que o empresário tiver, os acessos, o SEBRAE vai estar aqui dentro da cidade através desses 2 agentes de desenvolvimento. Aqui nós já temos a Lei Geral da Microempresa. Isso é muito importante a gente chamar o que chama-se a Lei Geral. Já está aprovada, acho que desde 2009, não é isso? Então, com essa lei é muito interessante. Por quê? Com a Lei Geral, aí a gente fala uma coisa muito curiosa. É o seguinte, o empresariado, ele precisa estar organizado. Organizado com toda a sua documentação, organizado com toda a sua estrutura, organizado por inteiro. Por quê? Porque com a Lei Geral, a prefeitura pode comprar dentro do município. Isso é muito importante, porque ao comprar dentro do município, vai fazer girar o dinheiro e girar a economia dentro do município. Se gera economia, gera emprego, gera renda e traz o desenvolvimento para o município. Então é muito importante isso. Mas o que aconteceu? O que ficamos sabendo foi que alguns empresários tiveram alguns problemas com a documentação. Então está na hora das pessoas virem também fazer esse tipo de atendimento, procurar se organizar, para que possa ter acesso a essas compras governamentais, que, se não me falha a memória, está em torno de 80 mil a compra. Muito interessante, é uma parte muito interessante. Então, não só compra de mercadorias, mas a gente pode pensar em serviços, também serviços. Um serralheiro, por exemplo, fazendo grade para escolas e uma série de atividades. Então, esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho do SEBRAE. O SEBRAE não só faz o atendimento, o SEBRAE também tem outras soluções educacionais, nós temos treinamentos. Aqui, hoje, nós estivemos aqui verificando a cidade, a gente pode observar a necessidade de um curso, por exemplo, como curso de informação de preço de venda, seria muito interessante, um curso de administração financeira, um curso de gestão de estoques. Então o SEBRAE tem uma série de serviços que podem prestar à cidade de Teofilândia. Então isso é um pouco do SEBRAE para vocês aí, eu não quero me alongar muito, e estou aberto para perguntas, se alguém quiser fazer. Pois não. Muito obrigado a todos. Espero ter passado meu recado. Vereador Isaías, vocês cobram para esses cursos, são cobrados? Como é? Existe uma parceria, um convênio? Como é feito em relação aos cursos que o SEBRAE oferta? Olha, veja bem, essa parte dos cursos, eu diria o seguinte, uma parte sim, é cobrado. O SEBRAE tem que cobrar. É muito interessante a gente falar em cobrar. Hoje mesmo estava discutindo isso. Se fosse de graça, quando é de graça, as pessoas não aparecem. Certo? Hoje, por exemplo, nós temos esse exemplo. Poucas pessoas apareceram. Nós ficamos aqui praticamente o dia inteiro, pouca gente apareceu. Então a gente cobra. Agora, também pode ser celebrado convênios, porque o SEBRAE também celebra convênios, então só isso. Porque eu falei muito na parte de empresa.
Mas também a gente tem uma outra coisa interessante, que é o trabalho com associações, formação de cooperativas e outros projetos. O que temos que ter, na verdade, é celebrar convênios e parcerias. O SEBRAE também pode fazer esse tipo de coisa, uma parceria com uma prefeitura, uma parceria com algum programa. Isso pode acontecer, sim. No caso de Teofilândia, como é que está sendo essa relação? Olha, Da prefeitura municipal, no caso da prefeitura. Olha, eu realmente não vou poder lhe responder essa pergunta, porque o meu trabalho é muito técnico, na verdade. Eu não tenho essa aí seria uma resposta mais, me perdoe dizer isso, mas seria mais com o gestor do projeto. Eu, na condição de consultor, não tenho esse conhecimento, né? Nem espaço, eu não tenho esse conhecimento para poder falar para o senhor. Em relação aos cursos que são ofertados, quais são as áreas assim? Praticamente nessa área de gestão, quase todos. A gente pode chamar um curso de gestão de estoques, um curso de administração financeira, porque eu sou contador, então minha área é muito contábil. Então é por isso que eu estou mais nessa área. Mas temos área também de técnica de vendas, nós temos cursos na área de comportamento, temos uma gama de soluções educacionais que podem atender a cidade. Aí também eu esqueci, obrigado, falei do programa do Negócio a Negócio, que é um programa que nós vamos de porta em porta, o SEBRAE vai de porta em porta, levantando as necessidades da coisa, traçando um perfil da necessidade, e nesse negócio a negócio pode ser identificado qual é o curso necessário para a cidade de Teofilândia, e aí essa solução vir para a cidade. Okay, inclusive pode até vir um curso gratuito também. Agora, só um parênteses, é o seguinte, nós também não só temos cursos, nós também temos palestras. É muito interessante as palestras, podem ser rápidas, dar o seu recado, entendeu? Estamos prontos para fazer esse trabalho também. Assim como também, se houver alguma demanda, pode conversar com, no caso, o gestor, que é o José Raimundo, o gestor da área, e ele conversar com vocês. Ok. Vereador Igor, eu gostaria de saber com relação ao comércio local, se existe já um elo para o fortalecimento dele. Porque assim, imagine só, a gente vai proporcionar cursos, o pessoal vai pegar currículo, e a gente fala sempre em emprego e renda. E esse povo vai trabalhar onde? Fica toda essa situação. Eu acho que eu estendi muito a pergunta, mas é um foco importante, porque eu vejo muita queixa do nosso comércio hoje com relação à valorização do comércio local. E eu tenho certeza que a gente começa daí, valorizar o comércio local. Todo local que é valorizado o seu comércio gera emprego e renda e a cidade cresce. Obrigado pela intervenção. Veja bem, eu também concordo contigo. Se nós formos olhar a cidade de Santo Estevão, por exemplo, uma cidade próxima à Feira de Santana, ali a 32 km de Feira de Santana, se instalou uma fábrica de sapatos. Interessante. Porque se hoje a gente olhar, eu conheço Santo Estevão há muitos anos, hoje a gente vê o comércio crescendo. Por quê? Porque as pessoas começaram a trabalhar, a ganhar dinheiro no município, começou a gastar dinheiro no município. Então talvez seja essa a grande política. Ou a gente fortalecer o comércio e também dizer às pessoas para comprar no seu próprio comércio. Aí eu estava aqui, eu acho que ele não está aqui ainda, o senhor Antônio da farmácia, da CDL, ele estava aqui nesse instante. Sim, CDL ali. Ok, obrigado. Então o que acontece? Aí pode ser uma parceria com a CDL. Fazer o quê? Um trabalho onde venha fortalecer o shopping a céu aberto, por exemplo, um projeto interessante do SEBRAE, o shopping a céu aberto. Então isso pode ser feito, fazer com que as pessoas valorizem o seu comércio. Eu acho interessantíssimo. Hoje eu tive o cuidado aqui, inclusive quando me chamaram para vir aqui, eu não estava na hora da abertura dos trabalhos hoje mesmo, porque sabe o que eu fui fazer? Eu, antes de conversar com vocês, com os empresários locais, eu fui conhecer a cidade. Porque eu acho que o que eu sei, na verdade, é um pouco. Mas eu só vou saber mais no dia que eu caminhar nessa cidade, no dia que eu ver as pessoas dessa cidade, como é que elas vivem.
Porque o meu conhecimento só será completo se eu tiver essa informação. Então foi isso que eu fui fazer. Eu fui olhar a cidade. E eu achei assim. Eu olhei bastante, verifiquei e identifiquei algumas coisas. Então, o comércio aqui, por exemplo, ele tem um processo de crediário muito grande. Eu acho que isso está bem identificado. Não é? Esse crediário hoje, ele deve fechar em torno... Eu fiz uma conta assim por alto. A conta de olho é muito interessante, né? Mas eu fiz uma conta de torno de 40% a 60% das vendas aqui estão dessa forma. Ora, se a gente tem 40% a 60% nessas vendas, observe coisa interessante. Quanto de venda à vista essa pessoa tem? 10%? 20%? Então, essa venda à vista é que vai pagar a despesa do mês. A venda, eu estava dizendo ali para a senhora, isso é interessante. Muitas vezes ele está recebendo hoje em maio a venda de janeiro. Então, isso a gente pode trabalhar, talvez, uma forma de fortalecer essa venda, diminuir essa coisa, fazer ter mais dinheiro na cidade para as pessoas, deve diminuir um pouco. E eu dizia às pessoas, olha gente, tem gente aqui, Igor, né? Obrigado. Tem gente aqui que tem mais estoque, tem mais conta a receber do que estoque. Quer dizer, o patrimônio desse lojista... Alô? O patrimônio desse lojista está muitas vezes na mão do seu cliente. Todo o patrimônio dele. Então isso é uma distorção. E aí não circula dinheiro da cidade e nós caímos nessa mesma situação. Respondi? Alguma pergunta mais? Em relação a pessoa ou a empresa, alguém quiser tomar o curso, quiser ter alguma orientação, o que é que pode fazer? Qual é o procedimento? Olha, o procedimento, na verdade, é procurar o pessoal, procurar os agentes, o Wesley e o Sérgio, nesta sala do Sebrae. E aí, a primeira situação é a seguinte, o Sebrae pode ser o seguinte, vamos pôr aqui, o pessoal está interessado no curso de preço e formação de custo e formação de preço de venda. Então, ele pode sinalizar isso para o Wesley, tem uma equipe em torno de uma turma em torno de 20 pessoas, e aí o que é que acontece? O Wesley aciona o sistema, quer dizer, aciona a coordenação de Feira de Santana, a coordenação de Feira de Santana vai providenciar esse curso. Esse é o procedimento. Assim como também pode acontecer o contrário, o Sebrae identificar essa necessidade e tentar colocar aqui na cidade também. Certo. A gente que agradece a presença de vocês. Tiveram o dia todo aí, o dia do trabalho aí na cidade. Eu te passei aqui pela manhã, mas estava muito problema. Eu deixei para a noite, né, que eu estaria aqui também. A gente agradece, sabemos a importância do Sebrae, dos cursos, do fortalecimento, do apoio que dá às micros e pequenas empresas. Eu sempre acompanho alguns programas, sempre vejo pela internet esses cursos. E a gente agradece de coração a presença de vocês e o apoio que vocês estão dando na cidade. Eu agradeço também à Câmara pelo espaço que nos deu, não só por agora, mas pelo dia inteiro que nós tivemos aqui, utilizando o espaço da Assembleia. Foi muito bonito esse trabalho, tá? E eu quero dizer que o Sebrae está à disposição aqui da Câmara, ok? Muito obrigado a todos. Boa noite.